A editora Casa Publicadora Brasileira apresenta o audiolivro O Amanhã Começa Hoje. Sugestões para uma vida de sucesso, do autor Alf Lund. O êxito em qualquer coisa que empreendamos exige um objetivo definido. Aquele que desejar o verdadeiro êxito na vida deve conservar firmemente em vista o alvo digno de seus esforços. Ellen White. Capítulo 1. Rumo ao alvo. Já vi muitas pessoas destruídas, não pelo mundo, mas por si mesmas. O escritor inglês Godfrey Wynne, que fez essa afirmação a um jornalista, passou por uma difícil escola em seu caminho para o sucesso. Ele submeteu sua primeira obra literária a Somerset Maugham, escritor inglês. Depois de lê-la, o famoso autor disse: "Seu manuscrito é promissor. Por que você não vem ao campo conosco e joga um pouco de tênis?" Mas quando Wynne chegou, Maugham o recebeu com as seguintes palavras: "Você não veio aqui só para jogar tênis. Vou exigir que escreva 1000 palavras cada manhã. Ao 12:30 em ponto, quero ler o que você escreveu. Se não for bom, você não terá almoço. Não existe essa coisa chamada inspiração. Trabalho duro é a única coisa que conta." Wynne obedeceu e com isso aprendeu uma lição de valor incalculável para sua futura carreira. Daquele dia em diante, era como se seu dia tivesse sido perdido se não escrevesse 2000 palavras antes do almoço. Ele escreveu mais de 6,5 milhões de palavras, as quais foram publicadas em jornais como o Daily Mirror, um dos mais conhecidos da Inglaterra, e 2,5 milhões em seus 25 livros, que comprovam sua determinação. 2 de seus livros se tornaram best-sellers, com tiragens de mais de 500 mil exemplares. Há algum tempo, li um artigo escrito por um homem que passou 25 anos ensinando homens e mulheres a vender livros de casa em casa. Ele teve muitas experiências interessantes contratando pessoas para esse tipo de trabalho. Muitas vezes, depois de conversar com um vendedor em perspectiva, disse a si mesmo: "Esse homem será um excelente vendedor. Ele tem tudo em seu favor. Tem boa aparência, é bem qualificado e sabe se expressar com facilidade." Mas com muita frequência, esse grande vendedor fracassou miseravelmente. Por quê? Não sabia como ser seu próprio chefe. Em outros casos, a situação se inverteu. Um homem com praticamente nenhuma das qualificações de um bom vendedor e que fora até aconselhado a não tentar tal carreira, obteve enorme sucesso. O escritor do artigo conclui com estas palavras: "Baseado nos meus 25 anos de experiência neste trabalho, cheguei à conclusão de que é virtualmente impossível predizer quem terá êxito ou não. Tudo depende da habilidade pessoal do indivíduo em ser seu próprio chefe." Este pequeno poema foi escrito por um vendedor que gastou suas horas de trabalho indo de casa em casa. Mostra o espírito de um homem que sabe como chefiar a si mesmo. Continuarei tentando. De Albert Glenz. Batendo de porta em porta, Tive frio. senti calor, Sofri dores. senti desânimo, Estive perplexo. fui humilhado, Escorreguei e caí. estive muito fraco, Fui tentado a desistir. mas pela graça de Deus, Continuarei tentando. sim, enquanto tiver vida, Continuarei batendo. um dia uma porta há de abrir. E então... Se você fosse o chefe. Um lema paradoxal, mas que nos leva a uma reflexão, está dependurado na parede da sala de recepção de uma grande empresa. Diz o seguinte: Se você fosse o chefe e solicitasse emprego aqui, contrataria você mesmo? a ideia de ser seu próprio patrão não é tão absurda quanto parece, nem mesmo é uma ideia nova. Há aproximadamente 3.000 anos, o rei Salomão, famoso por sua sabedoria, chegou à mesma conclusão e a deixou escrita para que não fosse esquecida. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que controlar uma cidade. A pessoa que viaja pelo mundo se vê obrigada a notar os numerosos monumentos erigidos em honra de homens considerados grandes. Entre eles destacam-se os líderes militares, poderosos generais e almirantes. Mas em sua profunda sabedoria, Salomão ressalta que a grandeza e a honra do domínio próprio são maiores que qualquer vitória militar. Do ponto de vista humano, a conquista de uma cidade é uma vitória memorável. Pelas normas divinas, desenvolver o controle sobre si mesmo, ser seu próprio chefe, é uma conquista muito maior. E essa espécie de grandeza não está reservada a uns poucos. Está ao alcance de cada um de nós. Você é seu melhor amigo. Ou inimigo.
Uma velha lenda da Noruega descreve um homem controlado por uma espécie de ser maligno que tentava arruinar sua vida. O monstro estraçalhou o teto de sua casa, espatifou as janelas e destruiu o jardim, matou seu gado e provocou o fracasso de sua colheita. Finalmente, o homem, não suportando mais a situação, decidiu lutar contra o monstro. Iniciou-se dura batalha. Ambos caíram e rolaram pelo chão. Por algum tempo, o resultado foi incerto. Então, reunindo todas as forças, o homem ficou sobre o monstro e o segurou contra o solo. Puxou a faca para exterminar o inimigo, mas exatamente naquela hora, o vento afastou as nuvens e um brilhante facho de luz do luar iluminou a face do monstro. O homem sentiu-se sacudido por um choque que afetou sua vida. A face que vira era a sua própria. Verdadeira grandeza. Há muitos anos, uma professora na Inglaterra pediu à sua classe que fizesse uma redação com o tema A Verdadeira Grandeza. Entre os estudantes havia uma menina de família pobre, sem cultura, e por isso a mestra não esperava que ela escrevesse nada excepcional sobre o assunto. No entanto, o que a menina escreveu impressionou-a tanto que ela enviou o trabalho ao jornal local para ser publicado. O artigo logo despertou grande interesse. Jornais em todo o país publicaram e republicaram o que essa jovenzinha escrevera. Ninguém mais se lembra do seu nome, mas o que ela escreveu continua sendo verdade até nossos dias. Eis alguns parágrafos. Uma pessoa jamais consegue a verdadeira grandeza esforçando-se por obtê-la. Você a alcança quando não a procura. É bom andar bem vestido. Dessa maneira é mais fácil impor respeito, mas é um sinal de verdadeira grandeza quando você, apesar de humildemente trajado, consegue o mesmo resultado. Quando mamãe era criança, havia um passarinho em sua casa chamado Guilherme, que teve uma perna quebrada. Eles pensaram que teriam de sacrificá-lo, mas na manhã seguinte o encontraram apoiado sobre a perna boa, cantando. Aquilo era verdadeira grandeza. Certa vez havia uma mulher que lavara muita roupa e a dependurara no varal. O varal quebrou, mas ela, sem dizer nada, lavou-a toda novamente e dessa vez a estendeu sobre a grama, de onde não poderia cair. Mas naquela noite um cachorro passeou por cima das roupas, deixando as marcas das patas enlameadas. Quando ela viu o que acontecera, sentou-se e não chorou nem um pouco. Tudo o que disse foi: Não é interessante que o cão não tenha deixado uma peça sem suas marcas? Aquilo era verdadeira grandeza, mas só os que lavam roupa sabem disso. Domínio próprio é fundamental na vida. É o que faz a diferença entre o líder e o liderado. O líder sabe se dominar. O homem comum não sabe. O que Salomão escreveu acerca do domínio próprio é válido ainda hoje e sempre será. Criando oportunidades. Falando aos jovens, no 25º aniversário da fundação de sua empresa, um dos mais bem-sucedidos homens de negócios da Noruega disse: A todos os jovens que têm em mira o sucesso, direi isto. Decidam-se quanto ao tipo de fundamento que vocês querem estabelecer para a sua vida. Façam planos adequados e trabalhem muito com vontade firme e constante. Tenham fé no futuro, mas não fiquem sentados, esperando oportunidades. Vocês mesmos devem criá-las. Tal atitude faz com que a vida vale a pena ser vivida, porque uma das maiores satisfações se encontra no próprio ato de lutar. Talvez isso seja mais importante até mesmo do que alcançar o alvo. Certa vez, num voo para Londres, eu estava discutindo esse assunto com meu vizinho de assento, que era da Suécia. Ele citou o poeta sueco Karin Boye, cujas palavras me soaram tão significativas que as anotei na minha agenda. Obviamente, há um propósito e alvo na vida. Porém, é o caminho a ser percorrido que faz valer o esforço. Muitas vezes, a partir de então, tenho notado quão verdadeiras essas palavras são. Basta ouvir uma pessoa madura recordando suas experiências de vida. Podem ser pessoas bem-sucedidas que ocupam posições elevadas, possuindo influência ou tendo poder administrativo e bom salário. Mas esse não é o assunto no qual gostam de demorar-se. Os anos em que estiveram no auge do sucesso não são os que se destacam em suas recordações. O que eles gostam de repetir são as lutas pelas quais tiveram de passar durante os anos na escalada do êxito. Os anos nos quais tiveram de vencer obstáculos foram os melhores de sua vida. Sim, é o caminho a ser percorrido que faz valer o esforço. Nossos melhores anos não estão em algum momento no distante futuro. Quando tivermos alcançado nossos objetivos, a maior parte das batalhas estará no passado. O tempo mais desafiante para nós é agora.
Agora, enquanto nossos mais acariciados sonhos ainda não se tornaram realidade. Não há nada errado em sonhar com o futuro. Quase tudo que constitui motivo de orgulho para a civilização passou a existir porque alguém ousou sonhar, pensar e trabalhar. Toda invenção moderna foi antes de tudo uma ideia na mente de alguém. Disse de Henry Ford que sua cabeça estava cheia de rodas, e por isso suas rodas logo passaram a percorrer todos os caminhos do mundo. Um dia, John Rockefeller surpreendeu um de seus funcionários que estava muito concentrado em seu trabalho no escritório com as seguintes palavras: Tire seus pés do chão e ponha-os sobre a escrivaninha, ordenou Rockefeller. Encoste-se para trás em sua cadeira e comece a sonhar. Totalmente surpreso pelo que ouviu do chefe, o empregado se perguntou o que ele poderia estar querendo com esta ordem. Porém, quando Rockefeller repetiu a ordem, o funcionário colocou cuidadosamente os pés sobre a mesa, recostou-se na cadeira e perguntou polidamente: Com o que o senhor quer que eu sonhe? Rockefeller respondeu laconicamente: Sonhe como ganhar dinheiro para a Standard Oil Company. De agora em diante, este é o seu trabalho. Os pensamentos de Rockefeller estavam no dinheiro e no poder. Mas, além dessas, há muitas outras coisas maiores e mais dignas com que sonhar. Existem ainda muitos grandes empreendimentos a ser realizados neste mundo, como lembra o ditado: O homem que nunca se perdeu numa causa maior que ele mesmo, perdeu uma das maiores experiências da vida. Por ocasião do funeral de seu irmão, o senador Edward Kennedy citou uma observação que John Kennedy fez poucos meses antes de ser assassinado. Alguns homens veem as coisas como são e perguntam por quê. Sonho com coisas que não existem e digo, por que não? Em seu livro The Dream of Youth, O Sonho da Juventude, Hugh Black escreve: Conte-me seus sonhos e eu lerei os mistérios de sua vida. Conte-me suas preces e eu escreverei a história de sua alma. Conte-me suas petições e eu lhe direi quais são suas aquisições. Conte-me o que busca e eu direi o que você é. Não quero saber o que você possui, apenas o que deseja. Não importa saber o que você tem, guarde-o, apenas o que não tem e deseja ter. Nem seus triunfos, mas aquilo que ainda não conseguiu e persegue. Tudo o que se apresente em seus sonhos de dia e em seus sonhos de noite, o ideal que tem colocado diante de você, as coisas que aprova como excelentes e busca e as quais tem entregado o coração, elas formam a medida da grandeza do homem. Coisas que podemos ver não são nem de perto tão importantes quanto as que não podemos ver, tais como vontade, coragem e caráter. O não pode ser positivo. Durante o transcurso de um dos primeiros dias em seu novo emprego, o chefe da seção ofereceu ao jovem um grande copo de cerveja. Não, obrigado, ele respondeu. Essa resposta calma irritou o chefe, que gritou irado. Não temos nenhum abstêmio neste lugar. Enquanto eu estiver aqui, haverá um, respondeu o novato. Ainda contrariado, o chefe ameaçou. Escute aqui, rapaz, você vai tomar essa cerveja aqui ou lá fora? Bem, respondeu o rapaz, faça como achar melhor. Cheguei hoje aqui com um casaco limpo e um caráter limpo. Você pode sujar meu casaco se quiser, mas não o meu caráter. O fato de ter um ideal elevado para a sua vida e estar determinado a apegar-se a certas normas pode tornar você diferente. Mas isso importa? Na cidade de Oslo existe um monumento singular pelo fato de sua inscrição ter apenas uma palavra norueguesa, nei. Ela simplesmente quer dizer não. Por trás dessa inscrição está a história de um dos grandes heróis da Segunda Guerra Mundial, Lauritsen. Lauritz foi preso pelos nazistas que suspeitavam que ele tivesse contato com um movimento secreto de resistência. Fizeram mais do que apenas prendê-lo. Interrogaram-no. Torturaram-no. Mas para todas as perguntas, sua única resposta era nei. Finalmente ele morreu em consequência dos maus tratos recebidos. Nada o induziu a revelar segredos, o que poderia custar a liberdade ou mesmo a vida de outros. Ainda que consideremos não como uma resposta negativa, ela pode ter um significado positivo. Para Lauritsen, não era a expressão de suas convicções quanto ao que era correto e verdadeiro e traduzia seu idealismo, amor e lealdade pelo seu povo e nação. Ter uma atitude positiva para com a vida não significa apenas dizer sempre sim a tudo que enaltece e edifica. Também significa dizer não a tudo que destrói e degenera. O sucesso é filho da coragem, disse Disraeli, ex-primeiro-ministro da Inglaterra.
Aquele que tem em mira o alvo precisa ter coragem para tomar uma decisão para definir sua posição e correr os riscos que sejam necessários, porque quem nada arrisca, nada ganha.